Hoje, logo cedo, já estavam me requisitando. Aliás, me requisitaram o dia inteiro. Isso, por um lado, é bom, porque assim eu vou me sentindo um pouco importante e necessária, né? E também vou me esquecendo das injúrias dessa vida. Mas, enfim, desse lado aí deve ter alguém dizendo o Willy Wonka, porque outro dia alguém fez um comentário. Você é o Willy Wonka? Acho que é o Willy Wonka que se diz, né? Aquele da fábrica de chocolates. E também teve um que comentou o seguinte: você está dando aula em braille? Porque eu faço muitos gestos, né? Então eu dispenso esses comentários, mas eu gostaria que vocês colocassem um curtir. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que hoje, logo cedo, me requisitaram. Mal eu acordei, aliás, não tinha acordado ainda e já estava sendo requisitada. A pessoa me mandou um WhatsApp, eu faço assim porque é pelo telefone, ela me mandou um WhatsApp perguntando qual era a diferença entre um resumo e uma conclusão. No caso, um resumo e uma conclusão de trabalho acadêmico, de TCC. Olha, não é difícil, não. Mas existem algumas pessoas por aí, do mundo acadêmico, que se esmeram por tornar a vida dos outros mais difícil. Então, aí começam a enfeitar, florear, e as pessoas menos, digamos, menos experimentadas na vida, acabam achando que é difícil descobrir qual é a diferença entre um resumo e uma conclusão. Eu tenho que concordar que às vezes se parecem muito um com o outro, mas não são a mesma coisa. Então, eu vou explicar aqui, para efeitos de TCC, de monografia, de artigo, qual é a diferença entre o resumo e a conclusão. O resumo, como eu sempre digo, como eu já disse em um vídeo anterior, é uma coisa que você faz depois do trabalho, porque não tem como você fazer antes do trabalho, isso é um resumo. Você vai resumir uma coisa que não existe, primeiro você tem que fazer o trabalho e depois o resumo desse trabalho. Ele é feito depois, como eu disse, mas ele é publicado antes, quer dizer, ele se coloca nas páginas iniciais antes do trabalho, porque para que serve o resumo? Para que as pessoas que estão pesquisando a respeito do tema que você está escrevendo, que você escreveu, saibam do que se trata. E então, antes de ler o trabalho, que pode ter umas 30, 40, 50, 100, 200 páginas, a pessoa vê o tema, aí lê o resumo antes de ler o trabalho, e pelo resumo ela vai descobrir se aquele trabalho é o que ela realmente está procurando, se lhe interessa ou não lhe interessa. Bem, a conclusão, por outro lado, ela também se escreve depois que você fez o trabalho, porque como é que você vai chegar a uma conclusão sem ter feito os estudos anteriormente e comparações, etc. Então, tanto o resumo quanto a conclusão se fazem depois do trabalho feito, né, dos estudos e etc. Só que a conclusão, ela é colocada no final do trabalho. O resumo vai na frente para, digamos, avisar as pessoas que se interessarem por ler o trabalho, né, para que leiam antes, e a conclusão é o que você concluiu do seu trabalho. E aí é óbvio que você não vai poder colocar a conclusão lá na frente, então onde é que o resumo e a conclusão se dissociam? Justamente nisso, se você colocasse a conclusão antes, se o resumo fosse uma conclusão, seria mais ou menos como você contar o final de um filme, né? Ou o final de uma novela, o último capítulo da novela ou o final do filme. Então, a conclusão seria mais ou menos como o final do filme, é o desfecho da coisa, entendeu? Bom, aí vamos supor que eu esteja escrevendo um trabalho, ou que eu tenha escrito um trabalho sobre o profissional de secretariado no ambiente, na corporação pública, no ambiente público, em instituições públicas. Então, é a atuação do profissional de secretariado em instituições públicas. Então, faz de conta que é esse o trabalho. Tem até uma aluna minha fazendo um trabalho assim, o profissional de secretariado executivo na gestão pública. Bem, então o que seria um resumo e o que seria uma conclusão? Então, o resumo seria assim, por exemplo, mais ou menos assim, com essas palavras. Eu não vou fazer o resumo, porque senão a menina vai copiar o resumo que eu tô fazendo, né? E aí eu fico sem parâmetros para corrigir um resumo que eu mesma fiz e que ela me entregou. Bom, enfim, eu dou a orientação e corrijo, fazer quem tem que fazer o aluno. Então, voltando ao assunto. O resumo seria o seguinte: o presente trabalho trata de abordar a atuação do profissional de secretariado executivo na gestão pública.
serão abordados, o tema será abordado a partir de tais e tais autores, ou a partir da revisão bibliográfica das obras de tais e tais autores. Aí eu cito os autores, né? Não falo tais, eu cito os autores. Em um primeiro momento, se abordará, sempre na terceira pessoa, se abordará a questão do profissional de secretariado em instituições em geral. Num segundo momento, se falará sobre o profissional de secretariado atuando em instituições privadas. E num último momento, ou num terceiro momento, se abordará a questão do profissional de secretariado na gestão pública e quais seriam as diferenças e as semelhanças da sua atuação ou as competências, as semelhanças e as diferenças das competências que são exigidas na gestão privada e na gestão pública. É isso, então isso seria o resumo do trabalho. Então, eu não contei aquilo que eu estudei ou a conclusão a qual eu cheguei, mas aquilo que o trabalho se propôs a fazer. Bom, aí isso seria o resumo. Lembrando que o resumo, ele tem que vir em português, no nosso caso, estamos no Brasil, e numa língua estrangeira, que geralmente é o inglês, mas também pode ser o espanhol. O que seria a conclusão? Então, pensa, a conclusão, depois que seria o último capítulo da novela, né? Ou do final do filme, a última parte do filme. A conclusão seria assim: depois de ter se feito a comparação e a revisão bibliográfica, após ter se feito a comparação e a revisão bibliográfica do que dizem tais e tais autores sobre a atuação do profissional de secretariado executivo na gestão pública e na gestão privada, pôde-se chegar à conclusão de que algumas competências são necessárias em ambos ambientes de trabalho, tanto no setor público quanto no privado. Entretanto, pôde-se perceber pelo cotejo da bibliografia, cotejo a comparação pelo cotejo da bibliografia, cotejo das ideias dos autores estudados, que a gestão pública exige do profissional de secretariado tais e tais e tais competências que a gestão privada não exige, ou que a gestão privada exige do profissional de secretariado tais e tais competências que na gestão pública não seriam ou não são necessárias. Entenderam? Então, o resumo vai dizer do que se vai falar e a conclusão vai concluir, vai expor aquilo que se concluiu. E o que se concluiu tem que ser uma coisa, geralmente, particular sua, porque você compara um autor, outro autor, a gestão privada, a gestão pública, no caso do exemplo que eu dei, e aí você pessoa que está fazendo o trabalho, comparando os autores, não dá para comparar um autor, dois ou mais autores, você comparou, e aí você chegou à sua conclusão a partir daquilo que eles disseram, entenderam? Sempre é importante que você chegue a alguma conclusão com o seu estudo, porque se você for só repetir aquilo que os outros já disseram, isso não serve para nada, não vai para lugar nenhum. É isso o que eu tinha para dizer hoje. Não esqueçam de curtir o meu vídeo e o meu canal. E se quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Até a próxima. Podem me requisitar para que eu possa me sentir útil e necessária e esquecer as vicissitudes da vida.